Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Câmara de Vereadores encaminha moção de apelo ao Congresso para evitar retirada de dotação orçamentária do Estado. Comissões dão parecer favorável a projeto de lei que regulamenta a refrigeração de alimentos. Desenvolvimento econômico na agricultura familiar é tema de palestra em Blumenau. Hoje é quarta-feira, 27 de junho de 2018. O TVL Notícias está começando. Mais dois projetos de autoria dos vereadores viraram leis municipais. Uma delas é a de número 8.585, de autoria do vereador Adriano Pereira, que regulamenta a criação, manejo, comércio e demais atividades que envolvam colônias de abelhas sem ferrão aqui em Blumenau. A outra legislação, de número 8.599, declara de utilidade pública o motogrupo Sem Pressa, autoria do vereador Alexandre Matias. Os dois projetos foram aprovados pelos parlamentares no plenário e agora as leis receberam então a sanção do prefeito. Veja agora os destaques das comissões permanentes. A Comissão de Constituição e Justiça analisou na tarde desta terça-feira 41 projetos, a maioria propostas de decreto legislativo, que concedem 30 homenagens com 3 comendas da Câmara. Uma delas é a comenda do mérito Projetos Acadêmicos Edson Klaus Kielwagen. O nosso objetivo através dessa comenda é fazer um diálogo maior entre as instituições de ensino, trazendo trabalhos acadêmicos de destaque, né? A gente atua muito nisso em relação ao mandato, até por eu ser também professor universitário, e eu percebi na sociedade que tem nas instituições de ensino muitos trabalhos interessantes que poderiam estar sendo discutidos e trazidos para o debate público e que muitas vezes ficam distantes porque falta essa conexão, falta esse caminho. Então o objetivo é a gente trazer aqui para o parlamento, né, darmos visibilidade a diversos projetos acadêmicos das mais variadas áreas e tentarmos, por que não, fazermos uma ponte com as secretarias específicas para que possam ser estudados com muito carinho e quem sabe virarem até questões de políticas públicas. Com essa comenda são 7 homenageados. Ainda tem mais 11 indicações para o recebimento da comenda Telmo Gonçalves Duarte, em defesa da vida, e outras 12 homenagens com a comenda Duque de Caxias. Todas as propostas tiveram parecer favorável. A comissão ainda enviou para parecer jurídico outros 2 projetos. 3 matérias foram arquivadas com parecer contrário. E além das comendas, outros 6 projetos também receberam parecer favorável. Um deles é de autoria do Executivo, mas veio para a Câmara através de um anteprojeto. No início do ano passado, eu fui provocado por diversos restaurantes, estabelecimentos de Blumenau, me dizendo que havia uma tensão entre eles e a vigilância sanitária de Blumenau. Nós fomos pesquisar a fundo qual era o motivo gerador desta tensão e entendemos que faltava algum tipo de regulamentação da forma como se deve manusear e preservar os alimentos nos restaurantes de Blumenau. Discutimos com engenheiros de alimento, com nutricionistas, com donos de bares e restaurantes de Blumenau, com a vigilância sanitária. Construímos um processo legislativo que durou aproximadamente 8 meses de discussão com a sociedade, com o Executivo Municipal. Os projetos com parecer favorável na CCJ seguiram para a Comissão de Finanças, que também se reuniu nesta terça. 4 propostas tiveram aval dos vereadores. Um projeto foi para parecer financeiro e uma das matérias teve pedido de vistas. Projeto que proíbe publicidade ao longo da prolongamento de Campos, da Humberto de Campos. Não faz sentido eu pedir vista desse projeto, vou pedir alguns pareceres, porque de fato a economia já está ruim, aí você proíbe. Tudo bem que a gente não pode exagerar, não pode botar uma galinha pendurada ou nada que realmente visualmente fique feio, mas acho que publicidade e propaganda a gente precisa, é importante isso para a nossa cidade, para a economia de uma forma geral. E até porque abre um precedente, daqui a pouco várias ruas aí vão começar a proibir, e isso para o mercado de publicidade e propaganda é ruim, e inclusive para os nossos comércios aqui. Então pedi vista, vou pedir vários pareceres de órgãos competentes, então já pedi vistas, vou realmente aqui fazer uma força na Comissão de Finanças para fazer um entendimento. Eu só vou votar num projeto se eu realmente tiver segurança de que esse projeto não vai prejudicar toda a cidade, principalmente a economia da cidade. É bom lembrar que a partir da próxima semana, as reuniões das comissões passam a ser feitas pela manhã, sempre antes das sessões ordinárias, que também vão para o período matutino.
Frente parlamentar aqui da Câmara, que discute mobilidade urbana, voltou a se reunir ontem à noite. O encontro foi na Escola Luiz Delfino. Uma das propostas da Frente Parlamentar é levar essas discussões sobre mobilidade para as escolas aqui da cidade. Reportagem completa desta reunião você vai acompanhar ainda nessa semana aqui no TVL Notícias. E veja a seguir. Câmara de Vereadores encaminha moção de apelo ao Congresso para evitar retirada de dotação orçamentária do Estado. Desenvolvimento econômico na agricultura familiar é tema de palestra em Blumenau. Instante só, nós já voltamos. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. Representante do Ministério da Agricultura participa de evento aqui na Câmara sobre agricultura familiar. O encontro estadual sobre desenvolvimento econômico na agricultura familiar aconteceu nesta quinta-feira no plenário da Câmara. O representante da Secretaria Nacional, Guilherme Menezes Martinelli, destacou o movimento crescente do setor nos últimos anos e a proximidade do governo com os pequenos produtores. A gente está falando de pelo menos 4,5 milhões de famílias, o que, se a gente fazer uma conta de padaria aí, como eu gosto de brincar, é pelo menos 20 milhões de pessoas no Brasil inteiro, né? Se a gente for pegar só a agricultura familiar no Brasil, ela é a 8ª maior produtora de alimentos do mundo, o que é muito significativo, né? A agricultura familiar vem crescendo nos últimos anos e o Brasil tem políticas sólidas aí há algum tempo já para amparar esse agricultor, não só na assistência técnica e extensão rural, que é muito efetiva e necessária, mas também programas de crédito, programas de garantia de preço, de seguro-safra, ou seja, nosso principal objetivo é garantir que esse agricultor, mesmo no campo, tenha qualidade de vida e também capacidade de aumentar sua produção e sua produtividade. É isso que a gente quer. O governo consegue atender a essa demanda junto ao pequeno produtor? Nós acreditamos que sim, né? É um trabalho contínuo, a gente manter esse diálogo com o pequeno produtor e no Brasil em especial a gente tem realidades muito diferentes, né? Então se for pegar um pescador artesanal da região norte do Brasil, é muito diferente da realidade de um agricultor familiar aqui no interior de Santa Catarina. Mas a nossa intenção é que a gente consiga, com esse foco, com esse olhar, com essa sensibilidade, atender às demandas de cada um deles, pensando e respeitando cada uma das suas características e também fornecendo a eles a possibilidade de serem ouvidos. Acho que isso para nós é essencial. Em Santa Catarina, muita gente ainda vive da agricultura familiar. Só na região do Vale, são 15 mil produtores. Acho que ele merece mais, acho que precisa mais, né? Tanto que a Ipagre passou por uma reformulação e o governo do estado tem investido e nós contratamos mais 300 e poucos técnicos para atender. Eu acho que tem mais para melhorar, mas ele tem um atendimento razoável, existe subsídio sim para ser atendido. O que nós precisamos é aumentar e cada vez mais trabalhar essa questão e o próprio agricultor ele tem que se unir mais, ele tem que trabalhar de uma forma mais coesa, formando associações, formando cooperativas, para até que o trabalho dele apareça mais, ele tenha mais força perante a grande comércio, a grande indústria que existe no estado. O anúncio da liberação de 31 bilhões para o Plano Safra da agricultura familiar é mais um incentivo do governo federal para manter o produtor no campo. O agricultor no campo não pode dever em nada, vamos dizer assim, daquela pessoa que vive na cidade. Ele tem que ter acesso a tecnologia, lazer, e em especial é muito interessante para nós pensarmos em como manter o jovem no campo. O jovem precisa continuar no campo, precisa ter acesso a qualidade de vida no campo, precisa conseguir efetivamente continuar o trabalho dos seus pais e garantir que a gente aqui na cidade continue bem alimentado. O vereador Zeca Bombeiro enfatizou o trabalho do agricultor local
e o papel do governo no incentivo à produção agrícola. Em Blumenau nós temos mais de 8 mil famílias, que eu sei que nós temos 8 mil famílias que fazem hoje o trabalho rural em Blumenau. Essas famílias, na verdade, elas não fazem parte do perímetro urbano, mas fazem parte, sim, do perímetro rural. E elas têm as suas plantações, as suas lavouras, certo? São aquelas famílias que ainda mexem com a agricultura e precisam do auxílio do EPAGRE, precisam do auxílio não só, vamos dizer, da Secretaria Especial do Estado e também do Governo Federal, mas sim o Guilherme veio trazer para Blumenau uma nova ideia, uma ideia de nós trabalharmos juntos, próximos, Blumenau na agricultura familiar, junto com o Ministério da Agricultura, porque dentro do Ministério da Agricultura também tem um quadro que trata da agricultura familiar, que é justamente o que acontece em Blumenau. Então vamos nos unir, vamos trabalhar mais próximos para vir mais material, mais equipamento e de repente até verba para auxiliar Blumenau na agricultura familiar. Agora você confere o resumo da sessão ordinária da Câmara. Na sessão ordinária da última terça-feira, a tribuna livre foi ocupada pelo secretário municipal de Promoção da Saúde de Blumenau, Marco Antônio Bramoski, que falou sobre os primeiros 18 dias que está à frente da pasta. Ele ainda pediu o apoio dos vereadores para realizar um bom trabalho na área. Durante a sessão, foram aprovados 2 projetos de lei em redação final e um projeto de lei em segunda votação. Projeto aprovado em segunda votação, de autoria do vereador Alexandre Caminha, proíbe placas que isentem estacionamentos por danos causados aos veículos. E nos pronunciamentos, o vereador Caminha ressaltou necessidade de regularização fundiária em Blumenau. Regularização fundiária, um anteprojeto que nós encaminhamos através do bloco parlamentar, do nosso bloco parlamentar, onde nós temos a possibilidade do REURB, que é a regularização fundiária através administrativamente. Mostrei e comprovei que em Criciúma, já inclusive no início do ano, tivemos aí um mutirão, onde mais de 199 escrituras foram naquele mutirão dadas à comunidade, e licitação recente prevê aí mais 1.400 novos procedimentos de regularizações lá no município de Criciúma, ou seja, lá aplicou-se a REURB, que é esse anteprojeto que nós aplicamos, e aí fica aqui o pedido ao Executivo para que traga o mais breve possível esse anteprojeto que nós encaminhamos para que a gente possa assinar e dar essa possibilidade à comunidade. Já o parlamentar Silvio Zimmermann falou do crescimento do setor gastronômico em Blumenau e a geração de empregos na área. E ainda destacou um anteprojeto de lei apresentado por seu gabinete a respeito do assunto. Disseram que havia uma certa tensão entre a vigilância sanitária e os empresários, bares, hotéis e restaurantes. Nós juntamos todos os interessados e a nossa conclusão foi que a legislação que rege a vigilância sanitária, ela não era clara. De muitas formas, ela podia ter uma interpretação subjetiva. Discutimos com o apoio de nutricionistas, o SENAC, donos de restaurantes, bares em Blumenau, o próprio sindicato e também a vigilância sanitária, para construir um projeto de lei que de fato esclarecesse, que desse segurança para o consumidor, mas também segurança jurídica para o proprietário de Blumenau. O vereador César Sim falou sobre corrupção, honestidade e da injustiça da generalização a respeito dos políticos. Chamar a atenção da sociedade que ela está fazendo o jogo do político corrupto quando ela generaliza, sem dúvida nenhuma. É importante que ela faça seu papel e que ela busque separar o joio do trigo, né? E aí sim, condene o joio, mas valorize o trigo. E ela assim agindo, ela estará fazendo justiça com aqueles que buscam fazer política dentro de um critério ético, né, necessário para que o político possa ser respeitado pela sociedade. O presidente da Casa falou a respeito do encaminhamento de uma moção de apelo que enviará ao Congresso para que os recursos destinados às melhorias das rodovias federais no Estado sejam garantidos. O presidente da República encaminhou à Câmara Federal uma modificação orçamentária que vai, se aprovada, vai causar um grande prejuízo para o nosso estado de Santa Catarina, porque essa modificação implica em uma redução de investimentos para as principais BRs,
que cruzam o nosso estado. Por exemplo, são 50 milhões de reais na BR-280, 10 milhões de reais na 163, 50 milhões de reais de corte para 470, 27 milhões de reais para a BR-282 e quase 10 milhões de reais para 282, está aqui inclusive em minhas mãos, essa moção de apelo. Eu acho que a comunidade da região, o povo catarinense tem que se unir e não podemos permitir que o governo federal faça mais esse desmando com o nosso estado. Cerca de 99 mil pessoas tomaram a vacina contra a gripe na rede pública aqui em Blumenau. Os números foram divulgados nesta semana pela Prefeitura. Segundo a Vigilância Municipal Epidemiológica, a imunização segue enquanto houver doses disponíveis. Por enquanto, a vacina segue sendo aplicada nos grupos prioritários determinados no início da campanha nacional, além das crianças de 5 a 9 anos de idade e pessoas com mais de 50 anos. No decorrer dessa quarta-feira, a condição para chuva diminui, no entanto, a gente deve ter presença de muitas nuvens. Com relação à temperatura, a máxima oscila em torno dos 19, 20 graus, não varia muito ao longo do dia devido à presença das nuvens. Então, essas áreas de instabilidade que atuaram durante a madrugada e início da manhã se afastam, diminuindo a condição para chuva no decorrer do dia. Tassiana Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue, direto para o TVL Notícias. A partir de hoje, aqui na TVL, tem o nosso agente inédito e a entrevista desta vez é com o presidente do Hospital Misericórdia da Vila Itopava, Helmut Danker. Para mais notícias aqui da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!